Meus queridos, nós estamos há alguns meses, caminhando pelo texto dos reis. Começamos lá em 1 Samuel. E na nossa última lição, nós travamos uma batalha intensa entre Elias e os 850 profetas, 450 profetas de Baal, 400 de Azira, e toda a nação de Israel naquele conflito de compromisso com Deus, se adorava a Deus, se adorava a Baal. E então Elias desafiou aquele povo e fez uma demonstração impressionante do que é depender de Deus. Eu sempre gosto de mencionar as palavras que Elias fez naquela oração, porque todos haviam clamado intensamente para que Deus mandasse, para que Baal mandasse fogo do céu, e Baal naturalmente não podia fazê-lo, porque não é Deus. Mas Elias, quando foi orar ao Senhor, usou as palavras mais simples: Senhor, só para que esse povo saiba que Tu é Deus e eu sou Teu servo, manda fogo. Eu gosto dessa expressão porque Elias colocou cada coisa no seu devido lugar. Parece que ao longo dos anos as coisas vão se passando, a empolgação do povo vai desvirtuando esta visão espetacular da Escritura Sagrada. E parece que algumas pessoas hoje tentam ocupar o lugar de Deus na hora da oração. Eu declaro, eu decido, eu tomo posse, eu arranco, eu ponho Jesus na parede. Não. Você é servo, Deus é Ele. Ele faz o que quer. E Elias soube fazer esta oração. Mas o texto de hoje é ainda para mim um pouco mais impactante. Eu gosto demais de observar essa passagem do texto, porque o texto de hoje mostra um homem tão poderoso quanto Elias. E você viu nos textos anteriores, ele fez o sol parar, ou seja, a chuva parar de cair do céu. Ele fez chover na hora que ele pediu para chover. Ele fez milagres, ressuscita mortos, faz tanta coisa impressionante. Mas como a Bíblia diz que ele é homem sujeito às mesmas paixões que nós vamos encontrar na pessoa de Elias um homem frágil, um ser humano como qualquer outro. Independente de você ser um gigante na fé, de você ser um instrumento de Deus, de você ter toda a experiência com Deus, de você ser um homem escolhido por Deus, um ungido de Deus, isso não faz de você um super-homem. Você é apenas um homem e sempre será um homem. Na nossa atual conjuntura, alimentou-se uma ideia de uma teologia, entre aspas, uma teologia falsa, de que o pastor, o líder, o chefe religioso, o ministro de Deus, é um representante de Cristo na terra, e roubaram aí um pouco daquela ideia da infalibilidade, de alguém que está sempre com a razão, está sempre com a verdade, que não erra, que não mente, que não fracassa, que está sempre por cima da carne seca, como diria o ditado. Mas a Bíblia Sagrada mostra o contrário. Homem é homem. Homem está sujeito a qualquer coisa. Homem está sujeito às suas fraquezas. E nós vamos encontrar aqui, por exemplo, um Elias com medo. É um homem que matou 850 profetas, mas está agora com medo. Nós vamos encontrar aqui um Elias deprimido, depressão, uma doença que assola hoje uma grande parte da sociedade. Mulheres e homens que estão aí angustiados nas filas dos analistas, e todo mundo, tem umas pessoas que até espiritualizam essa doença, dizem: é do diabo, você não é crente, se você estiver deprimido, você tem que... Mas a gente encontra servos de Deus, inclusive, num estado de depressão tão intenso que chegam a tirar suas próprias vidas. Por que isso acontece? Elias passou por isso. E uma das características dessa depressão é quando o sujeito pede para morrer. A depressão tem essa característica: quando o sujeito está bem deprimido mesmo, diz: eu não quero mais viver. Não quero ver pessoas, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero falar mais nada, eu quero morrer agora. Você se lembra que Jó pediu para morrer. Jó questionou: por que eu nasci? Por que eu não fui esmagado? Por que o Senhor deixou nascer? E por que o Senhor não me mata? Eu quero morrer agora. Porque ele estava realmente num estado de depressão devido a todo o sofrimento que ele passava. O acontecimento do Carmelo terminou, e Acabe, que era o rei, mas como nós já falamos sobre ele, já estudamos um pouco sobre ele, Acabe era um rei muito poderoso, guerreiro, vencedor de guerras. Samaria, mesmo ele sendo um rei mau e sem temor a Deus, e sendo um rei pagão, mas ele foi um grande rei Israel na parte política e administrativa, sem dúvida alguma.
Mas ele tinha um defeito maior ainda do que ser pagão. A mulher é que comandava ele. O texto diz que ele chegou na casa dele e contou para a mulher o que Elias tinha feito. Olha, Elias desafiou lá os profetas e fez isso e fez aquilo, e desceu fogo do céu, aconteceu isso, e Elias desceu o vale lá e matou a espada todos os profetas de Baal e de Azira. E, naturalmente, quem estava fora do contexto, que não viu a glória de Deus, o poder de Deus naquela situação, os nervos subiram a pele, e Jezabel era realmente ímpia. Ela simplesmente chamou o mensageiro, mandou até Elias e disse assim: diz para Elias que faça-me os deuses o que eles quiserem, se amanhã, uma ameaça severa, se amanhã a esta hora eu não tiver feito com você igualzinho você fez com eles. Eu pergunto para vocês, deveria Elias ter medo disso? Porque Elias enfrentou o próprio rei, e depois que antes dele enfrentar o rei, ele havia encontrado um amigo, e esse disse assim: olha, não há lugar no mundo, termos de terra e existente às nossas vizinhanças, longe e perto, não há palmo de chão que o rei não tenha mandado te procurar. Mas ele apareceu quando quis, fez do jeito que quis, e Deus tinha-o na sua mão, e ele tinha certeza disso. Ele enfrentou os homens, todos os profetas de Baal, matou a todos, demonstrou poderosamente a glória de Deus, e havia uma certeza na vida de Elias e na vida de qualquer pessoa que presenciou esse cenário: Deus está presente na vida de Elias. Elias tinha que ter medo, mas ele teve medo. Ele não tinha que ter medo, porque maior é Deus do que todas as coisas. Ele provou que Baal e 850 homens não eram suficientes para ele, porque tinha Deus. Mas agora, talvez a adrenalina que ele gastou lá na hora, não sei, ele estava meio despreparado nesse momento. Quando ele ouviu a mensagem de Jezabel, ele caiu na sua convicção de fé, ficou um pouco abalada, e ele ficou um pouco deprimido. E ele disse assim: então eu tenho que fugir agora, porque ela vai me matar. Meu Deus, eu tenho que fugir. Você fique pensando assim, um homem como Elias dizia: você se lembra de Elias, por exemplo? Lá nós vamos encontrar um texto lá na frente, de um pouquinho mais na frente, de Elias, quando Acasias mandou buscá-lo com 50 homens e um capitão. E o capitão chegava lá com toda a autoridade debaixo do monte e dizia: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E ele respondia só uma coisa: é comigo, eu sou homem de Deus. Então, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus 50. Pronto, 51 já foi. Mandou uma segunda comissão: eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu, consuma você. 102 já foi. Havia preocupação. Por que Elias temeu a Jezabel? Pegou o seu moço, desceu para Beceba, e quando chegou lá, ele disse, eu vou aqui fazer uma paráfrase aqui. O texto diz que lá ele deixou o seu moço. Ele disse: me larga, me deixa fora. Vai embora, procura a tua casa, vai para o teu lugar. Não, mas Senhor, homem de Deus, eu sou teu moço, eu estou contigo. Eu quero ficar só. Não é o mais comum isso aí? Eu quero ficar só, eu não quero ninguém comigo, eu não quero falar com ninguém, não quero te ouvir, não quero companheiro, não quero ajuda, não quero papo, não quero nada. Eu quero que você vá embora e eu quero ficar só. É o comum. Esse foi um dos primeiros sintomas de que Elias não estava legal emocionalmente. Estava meio deprimido. Homem de Deus, poderoso. Mas naquele dia, ele não queria ver gente. Lá no deserto, depois de um dia, se assentou debaixo de um zimbro. E aí ele falou para Deus na sua oração: ó Deus, por favor, deixa eu morrer. Por favor, eu quero morrer agora. Meus pais já morreram, não sou melhor do que eles. E eu quero sair daqui. Eu não quero ver Jezabel, eu não quero ver Acabe, eu não quero ver profetas de Baal, eu não quero ver nação de Israel, eu não quero nada, eu quero morrer. Era essa a situação dele. Era um homem poderoso. Aí você fica... Às vezes tem crentes que passam por algumas provações, algumas lutas, e todos nós estamos sujeitos a isso. E de repente dá lá um desânimo, uma falta de fé. E é claro que Deus vai ter a sua maneira de tratar, vai cuidar de você como cuidou de Elias. Deus tem uma terapia perfeita para cuidar de alguém. E nós vamos ver isso aqui no texto de hoje.
Mas isso está nos mostrando uma coisa, que não há tamanho de homem, não há dimensão de homem, não há espiritualidade do homem que faz dele um homem maior, pior ou mais especial do que outros. Sempre é um homem. Mas ele estava tão para baixo, deitou ali debaixo do zimbro e dormiu. E aí então o Senhor mandou o seu anjo, e o anjo o acordou. E eu penso que Deus começou a fazer um tratamento por aí, né? Você sabe que uma das coisas mais impressionantes quando uma pessoa está muito para baixo é ele descobrir que tem alguém que se preocupa com ele. Você está lá trancado dentro da casa, dentro do quarto, não quer ver ninguém, mas de repente você tem a certeza de que alguém te ama, que alguém quer ver você, que alguém está preocupado com você. O anjo chegou e disse: olha, come alguma coisa, você precisa comer, está aí a comida. E Elias abriu o olho e tinha, olha que lanche especial. Numa crise daquela, irmão, havia caído uma única chuva até o momento, né? Pelo menos ao que se parece, 3 anos e meio depois de uma seca. Então não tinha nenhum fruto da terra ainda, estava tudo pobre. Mas Elias está comendo aqui pão assado na brasa. E água fria, primeira linha, tratado com todo carinho, com toda atenção. Você pode até dizer assim: Senhor, eu estou desesperado, eu não sei o que está acontecendo comigo, o circo caiu, pegou fogo, desabou tudo na minha cabeça, eu estou querendo morrer, não estou mais. Mas uma coisa você vai ter que admitir: você vê a mão de Deus cuidando de você. Você percebe a presença de Deus dando atenção a você. E você não tem como fugir dessa realidade. Eu sou, como diz Davi no Salmo 40, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Ele está aqui com você. E aí, então, nesse momento, ele deitou de novo, dormiu, alimentado. E dessa vez ele não precisou acordar não. O anjo o acordou. Vamos, acorda, levanta, você tem uma jornada pela frente. É claro que isso é muito superficial, a forma de ser dito assim: levanta e come porque você tem um longo caminho pela frente. Mas eu vou imaginar, eu vou aqui usar a minha imaginação evangelástica e dizer que o anjo chegou lá e disse: você pode levantar daí, rapaz, não adianta ficar aí querendo morrer não, você tem trabalho pela frente, levanta, come aí, o Senhor mandou você comer e segue o teu caminho e você tem trabalho para fazer. E ele levantou, comeu, o lanchinho estava lá do mesmo jeito, pão na brasa, água fria, comeu, se alimentou, e aí começou a andar, e andar, e andar, quase que como já viu falar no doido do asfalto? Andar assim, sem direção, andar, e andar, e andar, e a Bíblia diz que ele andou com aquele alimento, sem comer mais e sem beber mais, 40 dias e 40 noites. É um lanche forte, né? Uma refeição especial. 40 dias e 40 noites. Agora, a pergunta é, essa pergunta, eu sei que todo mundo diz: a gente vê Elias, aquela coisa, e parece assim um milagre, foi um milagre maravilhoso, Deus deu força, alimento para ele, e ele andou 40 dias fazendo a obra de Deus. Mas, quando nós pensarmos no que Deus vai dizer para ele aqui, eu particularmente tenho a impressão que Elias não andou certinho, ele andou na mesma depressão de sempre, procurando o lugar mais longe que tinha para ele se esconder. Porque é assim que o deprimido faz. É assim que uma pessoa que está com a autoestima lá embaixo, que está com um desespero, que está pensando que não tem mais saída para ele, é assim que ele faz. Ele procura o lugar mais longe que tem para se esconder, para desaparecer, para não ver ninguém. E ele andou 40 dias e 40 noites, chegou até Horebe, o monte de Deus. E quando ele chegou lá em Horebe, ele procurou uma caverna, talvez a mais oculta que tinha, se escondeu lá dentro dessa caverna. Fica imaginando Elias lá no fim daquela caverna, dizendo assim: eu não quero ver ninguém aqui, ninguém me vê. E aí você vai ver o nosso Deus terapeuta especial encontra Elias lá dentro da caverna e pergunta para ele: que fazes aqui, Elias? Você acha que se ele estivesse no lugar certo, que Deus planejou para ele, Deus ia perguntar o que ele estava fazendo ali? Você acha isso? Não. Pode ser que seja uma imaginação exagerada minha,
Mas supondo que ele estava ali querendo fugir, e Deus disse: o que você está fazendo aí, Elias? E ele só tinha lamúria para contar. Era o Elias, o homem de Deus. O profeta poderoso, ungido do Senhor. Era ele que tinha lamúria. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, acabaram com tudo, não tem mais ninguém, só tenho eu, só sobrou eu, estão querendo me matar, eu estou aqui sozinho, escondido. Ah, meu Deus do céu. Sai daí, vem conversar comigo aqui fora. Vamos, depressa, vem para cá, vamos conversar. Aí ele sai, aí eu imagino ele sai. Para ouvir a voz de Deus lá fora. Porque tem hora que você pode ter certeza do seguinte, que Deus fala com você em qualquer lugar que você estiver. Lá na sua cama, no seu travesseiro, dentro do seu carro, no seu trabalho, num lugar qualquer no meio da rua, no meio de uma feira, no fundo do mar, como fez com Jonas. Não há lugar onde Deus não te encontra para falar com você. Mas tem hora que Deus quer falar com você de frente, sabendo que você está pronto e atento à sua voz. E esse texto de hoje me traz assim uma luz do que acontece hoje, por exemplo. Como nós, seres humanos, especialmente nós pentecostais, eu sou pentecostal e gosto do poder de Deus caindo mesmo com vontade, com força. Mas tem hora que os nossos irmãos pentecostais, né, exageram no sensacionalismo. E eu vejo aqui Deus quebrando esse mito, né? Porque o texto diz que quando Elias saiu, naquele momento, havia em princípio um vento forte, tempestuoso, aquele vendaval tremendo, e ele tinha certeza que era Deus. Agora sim, Deus vai falar comigo. Quando ele está lá bem estufado esperando Deus, o texto diz assim: mas Deus não estava no vento. É porque às vezes as pessoas vão buscar Deus só nos momentos, nos movimentos, nos avivamentos, nos eventos. E Deus está dentro da sua casa, dentro de você, perto de você. E não precisa você fazer muitas buscas, muitas procuras, né? Tem pessoas que só acreditam se Deus está operando, se você estiver aqui, alguém botar a mão na sua cabeça, se tiver uma grande multidão de pessoas, aquele movimento tremendo. E quantas vezes você vai para um lugar desse e você não vê Deus? Eu me lembro sempre de ouvir o pastor Roberto contar aqui uma vez, que uma moça foi para um evento desse, uma vigília dessas de muita gente, e passou a noite pedindo para Deus falar, e Deus usava profetas e mais profetas, e falava com um, e falava com outro, e falava com um, e falava com outro, e nada acontecia com ela. Não ouvia Deus falar com ela. Meu Deus do céu, Deus não está aqui falando com Deus, não está importando comigo. Então Deus não está na minha vida. Aí saiu de madrugada, foi para casa, não esperou nem terminar direito a vigília. Quando ela chega no portão da casa dela, de madrugada, até com medo, tinha um bêbado na porta. O bêbado, a primeira coisa que faz é medo, né? Tem um bêbado lá para uma mulher sozinha, né? Eu bêbado está lá e digo: ai, irmã, só está chegando agora. Olha aí, ó. Você é uma mulher de fé. E saiba de uma coisa, ó. Deus é com você. Pode confiar nele. Ah, meu Deus do céu. Arrepiou até o cabelo do relógio. Ela já entrou chorando, porque ela sabia de uma coisa: Deus falou comigo no lugar onde ela esperava que ele não estivesse. Ele está em todo lugar, querido. Só que ele faz questão de fazer a sua demonstração, porque logo depois do vento vem um terremoto, e quando o terremoto assim, você conhece, abalou o céu e terra. Você vê Atos capítulo 4, por exemplo, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Deus está no terremoto, mas o texto diz assim: mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo. Fogo, agora é certeza, né? Como é que o Marcelo gosta de fazer o reteté lá, só para...
O fogo é certeza que ele está no fogo, o fogo, chegou o fogo do céu. Mas o texto repete, e Deus não estava no fogo. Acho que Deus queria fazer de Elias um pentecostal pé no chão. Quando ele está bem descontraído, uma brisa suave, um cício suave. Imagine aquele calor, lugar quente, sem chuva, aquela brisa. Ele sentiu o prazer daquela brisa. E aí então ele percebeu que o Senhor estava ali. E o Senhor tinha uma mensagem para ele, o Senhor tinha uma palavra para ele. O Senhor tinha um confronto para ele, mais uma vez. E o Senhor pergunta para ele, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Irmão, pense numa coisa. Pense numa situação. Você tem uma chamada de Deus, você atende o chamado de Deus e vai lá para o lugar onde Deus te chamou. E você está certo de que você está no plano de Deus. É possível que Deus pergunte para você, o que é que você está fazendo aqui? Com essa forma, como ele falou. Você está vendo aqui uma coisa impressionante. Um homem como Elias, com toda a sua experiência, com todo o poder que Deus colocou na sua vida, com todo o seu peso ministerial, com toda a graça que ele se tornou um referencial de profeta em toda a Escritura Sagrada, esse homem não estava conseguindo se manter dentro da chamada que Deus lhe fez. E ele tinha lamúria. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, estão querendo tirar minha vida, eu sou o único que sobrei, não tem mais ninguém. Eu vim para aqui porque vocês estão querendo me matar, porque isso, porque aquilo. Aí o Senhor fala com Elias. Levanta daí, sai aqui e olha, volta para o caminho do deserto, rumo a Damasco. Eu vou parafrasear, vou dizer assim, volta para o caminho que você veio. E vamos começar a trabalhar de novo. E sabe o que você vai fazer? Volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E quando chegar lá, unge Azael, rei da Síria. Outro termo, lá de fora de Israel. Não tinha nada a ver com Israel. Mas o Senhor tinha uma missão para ele. Vai lá e depois que um profeta ungia, o profeta ungiu a Davi, houve todas as provas, mas não teve jeito. Davi chegou no trono. Quando o profeta ungia, é garantido. Unge Azael, rei da Síria. No retorno já pode ungir a Jeú, filho de Ninsi, sobre Israel, para ele ser rei de Israel. E na sequência, você vai encontrar Eliseu, filho de Safate, lá de Abel-Meloá. Unge ele a profeta no teu lugar. Tu está despedido. Que coisa, hein? E eu vou contar uma coisa que você não sabe. Eu tenho mais 7.000 guardadinho que não se curvou diante de Baal. Você não é o único. E tem mais uma coisa que o Senhor vai dizer para mim e para você. Você não é insubstituível. Ninguém é insubstituível. O único insubstituível é Deus. Porque Deus pode fazer pedras clamarem se você não quiser clamar. Se você não quiser, ele usa o ímpio, ele usa o que ele quiser. É por isso que ele usou a jumenta de Balaão. Não tinha ninguém para usar, ele usou a jumenta.
Para Ele não há limites. Não importa se é uma criança, se é um velho, se é um Zacarias já no final da vida cego, se é um menino que tem apenas 8 anos, como era o caso de Josias e de Joás com 9, não importa a sua performance, Deus tem o poder de usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e para a glória dEle. Ninguém é insubstituível, só Deus. E quando você pensa que não tem nada na sua frente, Deus diz, eu tenho mais 7.000 guardadinho aqui. E você vai seguir o teu caminho e vai ungir esses homens. E saiba que, se alguém escapar da espada de Azael, eu jogo na espada de Jeú. E depois você vai encontrar na história de Jeú uma coisa estupenda daqui para frente. Eu não vou adiantar hoje não, mas você vai ver que ele realmente cumpriu a missão pelo qual Deus lhe designou. Se escapar de Jeú, vai cair para Eliseu. Eu tenho mais 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e cujas bocas não beijaram a Baal. Você não está sozinho. Você não está só. Você não é o único. Deus pode fazer o que Ele quiser. Se Ele resolver aqui, Ele diz, eu vou usar agora esse menino. Pronto. Ele vai usar o menino. Porque Ele é Deus. E é assim que Ele faz. Agora, ele então resolve obedecer. Reagiu. Bom, o Senhor então deu uma força tremenda, né? Foi uma terapia rápida e precisa. Então eu não estou só. Então eu vou continuar, vou lá ungir os reis, porque o Senhor está me dando uma tarefa, vou cumprir a missão, e então já tem o Eliseu, que vai ser o meu substituto, vou ungir Eliseu. Eu não sei se foi a ordem que inverteu aqui, mas ele começou com Eliseu. Porque ele voltou, achou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi. Ele estava trabalhando com a 12ª. Elias passou e, num ritual bem típico dos tempos antigos, dos profetas, tirou a sua capa e jogou sobre ele. Era uma linguagem figurada, mas Eliseu já sabia. Estou sendo chamado para a obra. Agora só peço uma coisa para o Senhor. Deixa eu ir lá em casa beijar meu pai e a minha mãe, rapidinho eu volto e te sigo. E Elias diz, vai depressa, porque você já sabe o que eu fiz. Você já sabe da responsabilidade. Mas ele não foi lá beijar o pai e a mãe. Eliseu não foi beijar o pai e a mãe. O texto diz o que ele foi fazer. Ele estava lavrando com a 12ª, Elias passou, jogou o manto sobre ele, então ele deixou os bois, correu após Elias e disse assim, eu quero ir lá beijar meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu e ele voltou. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de boi e matou-os, imolou-os. Pegou os carros, os aparelhos, os instrumentos pelos quais ele lavrava e transformou em lenha e cozeu a carne do boi. Deu a carne do povo, dos bois, para eles comerem. E depois ele voltou e seguiu Elias. O que você entendeu? Um homem que foi chamado para o ministério, que tinha agora toda a certeza que tinha uma missão a cumprir, e naquele contexto o ministério profético agora é uma dependência total de Deus, nada mais podia prender aquele homem. Então, se você tem essa convicção, você tem que se desprender daquilo que te prende, das coisas terrenas, dos negócios, dos investimentos. E se você quiser também fazer uma comparação muito próxima, o que boi tem muito é carne. Talvez você tenha também que dar uma imolada, matar a carne, se desvencilhar dela, dominá-la. Ele pegou os bois e cozeu os bois e distribuiu para o povo, e agora ele é um homem sem absolutamente nada. Não possui mais nada. Agora ele pode seguir o seu ministério. Quando Deus chamou homens como Eliseu, faz-me lembrar, por exemplo, quando Jesus chamou os seus discípulos.
O episódio de Lucas 5, por exemplo, diz que Jesus entrou no barco de Pedro, Simão Pedro. Depois do sermão, levou-os para o alto mar. Eles não tinham nenhuma experiência com Jesus até aquele momento. E quando chegou lá no meio do mar, o Senhor Jesus disse: agora vocês peguem as redes e joguem no mar. As redes estavam guardadas, ou pelo menos quase lavadas, porque quando Jesus entrou no barco, eles estavam lavando as redes, era final de tarefa. Eles retomaram as redes e disseram para Jesus: passamos a noite aqui, pescando. Não tem peixe aqui. Mas o Senhor está falando, então agora vamos lançar debaixo da tua palavra. E aí jogou a rede. E a rede foi promissora numa pesca inédita, porque eles puxaram aquela rede com a abundância de peixe tão grande que não coube no barco. No barco, o barco deles não foi capaz de absorver os peixes. Tinha um barco perto, navegando por perto, assoviaram, chamaram o barco para perto, o barco encostou o outro barco, e com aqueles mesmos, eles jogaram os peixes nos dois barcos. E o texto diz: e os dois barcos ficaram bem cheios e iam a pique. Ou seja, os barcos iam pesados até chegar à praia. Mas quando chegaram à praia, eles largaram os barcos, cheio de peixes. Eles não eram apenas um pescador do hobby, eles eram empresários. Havia uma empresa, Zebedeu, o pai dos dois irmãos, João e Pedro, eram donos os donos da empresa, vamos dizer assim, do pesqueiro. Largaram tudo lá, o barco com peixe, com tudo. Eu fico imaginando o Zebedeu dizendo: ei, para onde vocês vão, rapaz? Olha os peixes aqui, tem que tratar os peixes. A Bíblia diz assim: largaram tudo e seguiram a Jesus. Tem uma coisa que todo homem de Deus precisa ter certeza: qual é a sua prioridade? Qual é o seu desafio? O que foi que você assumiu diante de Deus? O que é mais importante para você agora? Eliseu já sabia uma coisa: os bois não valem mais nada para mim. As juntas de bois e os carros de boi não são mais o meu negócio. Eu agora fui chamado para ser profeta de Deus. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus.